Oi, estava aqui me arrumando para o templo e pensando sobre o Vem Segue-me dessa semana, que a gente está falando, né, sobre Sara e Agar. Tem várias coisas sobre as duas que eu vou fazer um vídeo mais longo depois, mas algo que eu gostaria de compartilhar rapidinho agora, que tava pensando aqui enquanto meu cabelo não seca. É interessante que se você lê as escrituras, né, o que está essa passagem pelo ponto de vista de Sara, fica um pouco difícil entender todo o contexto, porque a gente também não tem todo o que aconteceu exatamente, mas a gente sabe que ela sabia que Abraão havia recebido uma promessa sobre posteridade e sobre convênios, e dentro de toda a dinâmica do Velho Testamento, se vocês olhar, posteridade, filhos é muito importante, né? Patriarcado e matriarcado inclui ter filhos, né? Então, Sara, ela tinha esse dilema com ela. Nossa, eu sou a esposa de Abraão, ele recebeu essa promessa de posteridade e ela já estava com uma idade avançada e ainda não tinha filhos. E dentro do contexto do Velho Testamento, a gente precisa lembrar também que eles viam muito infertilidade como se fosse um castigo de Deus. Essa era uma coisa que eles tinham na época. A gente sabe que não é, mas era assim que eles viam as coisas naquela época. Então ela se cobrava muito, certamente, e ela pensou, tipo, como assim, se eu sou a esposa, né, do Abraão, vai ser o convênio, eu estou ao mesmo tempo sendo castigada porque eu não consigo ter filhos. E aí então a situação piora um pouquinho quando o Senhor ordena que Abraão se case com Agar. Agar, ela era eu ia dizer funcionária, ela era uma escrava, né, egípcia, que a gente não sabe exatamente todos os detalhes como que ela foi trabalhar, foi ser uma escrava de Abraão, mas a gente sabe que naquela época esse era o contexto e era muito comum. E aí então o Senhor ordena que Abraão se case com Agar e aí tenha filhos através de Agar. Então imagina a situação de Sara. Ó, eu que sou a esposa, eu já estou, né, pelos olhos dela, eu estou sendo castigada e agora uma serva egípcia que a gente sabe que os egípcios adoravam outros deuses. Mas também tem um detalhe: quando uma escrava tinha filhos, ela não pertencia à escrava, ela continuava pertencendo à esposa, à primeira esposa, que era a esposa oficial, digamos assim. Então, olha a situação das duas, porque Agar sabia que ela estava gerando um filho que não ia ser dela, que não ia pertencer a ela, que ia pertencer a Sara, e ao mesmo tempo Sara se sentindo diminuída porque ela não conseguia ter filhos por ela mesma e elas tiveram que recorrer a esse sistema de ter filhos através de escravas. A gente sabe que as outras duas irmãs também do convênio abraâmico, como é que é o nome delas? Agora me fugiu. Rebeca e... não, Sara e... Raquel e Lia, elas também recorreram a escravas, né, para ter mais filhos. E então a gente